Ó Pai, da tua serva nesta noite, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, renova, ó Deus, a nossa fé, renova, ó Pai, a fé do teu servo, renova, ó Deus, a fé da tua serva, renova, ó Deus, a fé desta pessoa que acredita, ó Deus, na restauração do seu lar, essa pessoa que acredita, ó Pai, na restauração da sua família, essa pessoa que acredita, ó Deus, na restauração, ó Deus, da sua igreja. Nós cremos, ó Deus, nós cremos, Senhor, em tua resposta, cremos, ó Deus, no seu milagre. Vem, ó Deus, arrancar de nós aquilo que não agrada ao Senhor, arranca de mim, ó Deus, aquilo que não agrada ao Senhor, arranca, ó Deus, deste irmão, arranca, ó Deus, do meio, ó Deus, da sua igreja, aquilo que apaga a fé do seu povo, aquilo que atrapalha a nossa comunhão com o Senhor. Ah, Senhor da glória, esse espírito maligno da apostasia, arranca, ó Deus, de nós, arranca, ó Deus, do meio do seu povo, limpa, ó Deus, os nossos corações, esteja com o teu povo, seja, ó Deus, com a sua igreja, em nome de Jesus, amém e amém. Jesus, pega a sua Bíblia, em nome de Jesus. Louvado seja Deus, a mensagem bem conhecida, mas eu creio que Deus tem algo a falar aos nossos corações. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 4, glórias a Deus. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Falaremos nessa noite sobre a apostasia nos últimos tempos. Glória a Deus. A apostasia dos últimos tempos. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Todos encontraram, irmãos? Aleluia. Glória a Jesus. Podemos ler? Quem encontrou, diga amém, Jesus. Louvado seja Deus. Diz assim a palavra do Senhor: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebida com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Senta por um instante, deixe a sua Bíblia aberta para que você possa acompanhar a leitura. Aplauda, glorifica e exalta o nome do Senhor. A primeira coisa que temos que entender é o significado dessa palavra. A primeira coisa que o servo de Deus, irmãos, eu gostaria que vocês dessem atenção, irmãs que estão nos ouvindo, dessem atenção, prestassem atenção bastante nesta mensagem. Essa mensagem é importante, essa mensagem ela é atual, essa mensagem ela precisa que todos nós que estamos aqui nesta noite possamos entender. O significado da palavra apostasia é abandono premeditado e consciente da fé cristã. O versículo 2 diz que a hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Eu vou falar rapidamente o versículo 1 e o 2. Cauterizar, ter a consciência cauterizada. O que é cauterizar, pastor? Eu creio que algumas irmãs, alguns irmãos vão entender que cauterizar é quando se pega um ferro incandescente e toca. Quando pegamos um ferro incandescente e tocamos num objeto para que esse objeto seja modificado. Amém? No caso da consciência, o indivíduo para de raciocinar e começa a agir como animais, ele começa a agir instintivamente. Amém? Ora, o Espírito afirma que expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras,
tendo cauterizado a sua própria consciência, que proíbe o casamento, exige a abstinência de alimentos que Deus criou, a serem recebidos com ações de graça pelos fiéis, e porquanto conhecem plenamente a verdade, que Deus criou, tudo que Deus criou é bom, e tudo será recebido com ações de graças, nada é recusado, porque pela palavra e pela oração é santificada. Vamos recordar qual foi o último estudo que demos, aleluia, sobre a apostasia. Quando a natureza de Deus, da igreja, aprendemos que somos a igreja, nós somos a habitação do Deus vivo. Isso implica numa vida de santidade, não apenas quando estão no templo, mas em toda a nossa existência, já que somos templo do Espírito Santo. A natureza da igreja, a igreja de Cristo não é somente quando estamos reunidos no templo. Eu costumo explicar a todos os irmãos, todas as vezes que pregamos, a igreja, a obra de Deus, ela inclui a nossa família, ela inclui o âmbito do nosso trabalho. Nós somos a igreja, temos que fazer diferença lá fora. As pessoas lá fora têm que nos ver como a igreja de Cristo, precisam nos ver como pessoas diferentes. Não somos melhores, não somos superiores, mas precisamos agir de forma diferente. Quando a função da igreja, ou seja, o quanto a função da igreja, aprendemos que o nosso papel como igreja é defender e promover a verdade que o Evangelho ensina. Devemos defender, pregar a mensagem da cruz, distorções ou tentativas de amenizar, combater toda distorção, combater todo algo de amenizar o Evangelho. O Evangelho que é pregado nos dias de hoje para encher denominações, o Evangelho que é pregado nos dias de hoje para encher determinadas igrejas, eu digo com toda certeza, à luz da Bíblia Sagrada, está fora da palavra de Deus. Porque o Evangelho, primeiro, ele nos constrange. A mensagem de Deus, ela nos constrange, ou seja, ela nos exorta, ela nos faz derramar lágrimas sobre algo que temos cometido. Quando pecamos, o Evangelho de Cristo nos constrange e faz com que haja o abandono do erro, faz com que haja o abandono do pecado. E depois, o Evangelho, ele nos cura, exortação, consolação e edificação. O Evangelho, ele nos exorta, ele nos consola e depois ele edifica. Ou seja, depois dele bater, depois dele machucar, depois dele arrebentar o nosso eu, ele nos cura. E depois do Evangelho nos curar, ele nos coloca de pé. O Evangelho nos coloca de pé como servos e servas do Senhor. Aleluia! Mas infelizmente, nem sempre isso acontece. Nem sempre a igreja promove e defende a verdade, confiada a ela. E quando alguns procedem assim, chamamos isso de apostasia. Ou seja, você viu que o significado da palavra apostasia é abandono do Evangelho. Ou seja, abandono premeditado e consciente da fé cristã. E nos dias de hoje, alguém para promover algo, alguém para promover uma denominação, alguém para promover uma igreja, alguém para fermentar uma igreja, usam a seguinte frase: Deus falou comigo, Deus me disse isso, Deus me disse aquilo. Quando o que diz a Bíblia Sagrada, Deus não irá contra a sua própria palavra, Deus não irá contra o que está escrito. Pastor, como assim? E se Deus falou comigo? Se Deus falou comigo, eu tenho que olhar para a palavra de Deus. Não tenta acrescentar algo que não está lá. O cânon já está fechado, a mensagem de Deus já está fechada. São 66 livros, nada a mais e nada a menos. E se alguém questionar você e dizer: pastor, existem mais 7 livros aí, existem mais 7 livros que eu já estudei, eu já observei e eu já vi, pastor. E alguém, irmãos, eles já existem, e por incrível que pareça, existem irmãos aí fora dizendo que a Bíblia precisa ser atualizada. Com toda certeza, queridos e amados irmãos, não temos que adaptar a Bíblia a algo que para satisfazer o nosso ego. Não podemos satisfazer a nossa vontade. Prega a verdade, não importa, está doendo, machucando, prega a verdade.
crentes que vêm para o altar pregando, dizendo que a nossa Bíblia está faltando 7 livros. Eu pergunto, a nossa Bíblia está faltando 7 livros, ou ela está correta? Ou a Bíblia Apostólica Romana tem mais 7 livros? Alguém pode me responder? A nossa Bíblia tem 66 livros. Está correto, sim ou não? Sim. Vamos lá. Os 7 livros que muitos irmãos insistem em querer acrescentar, antigamente era chamado de apócrifos, ou seja, escondido secreto, escondido oculto. Mas para mudar, para colocar um nome mais bonitinho, eles mudaram a nomenclatura e usam a frase deuterocanônicos. Deixa eu explicar aos irmãos, a nossa Bíblia tem 66 livros canônicos, livros sagrados, canônicos. Esses 7 livros são chamados de deuterocanônicos. Pastor, eu ainda não entendi. Deuterocanônico significa livros inseridos no segundo cânon. Significa dizer que na primeira Bíblia não existia, não era para agradar. Não era para agradar o meu eu, não era para agradar a minha vontade, não era para satisfazer um determinado grupo de pessoas. Eram 66 livros, e o que nós pregamos é o que está lá nos 66 livros sagrados da nossa Bíblia Sagrada, que é a Palavra de Deus. Não importa se alguém vai se machucar, não importa se alguém está gostando ou não, porque hoje é um perigo grande. Alguém vem para o altar em uma igreja, determinada igreja, alguém diz que não se pode pregar sobre isso, sobre aquilo, porque vai machucar alguém, vai bater em alguém. Não podemos pregar, temos que tomar um cuidado, pastor, porque senão fulano vai se entristecer, este irmão, esta irmã pode se entristecer. Quando viemos para o altar, não pregamos o que nós pensamos, não pregamos o que nós achamos, viemos para o altar e temos que pregar com autoridade a palavra de Deus. Não importa se é pastor, não importa se é presbítero, não importa se é diácono, não importa se é cooperador, obreiro ou obreira, membro da igreja, irmão ou irmã, prega a verdade de Deus. Aleluia! A apostasia é abandono da fé. E quando alguém renuncia à verdade bíblica e parte para outras doutrinas, essa pessoa, ela começa a perder o foco da doutrina que aprendeu. E doutrina, queridos e amados irmãos, não é somente sobre vestes, não é somente sobre postura, sobre adornação, adorno de uma pessoa. Não, doutrina é mais do que isso. A igreja é mais do que isso. A igreja não é somente este lugar, este templo que nós encontramos, porque a Bíblia é claro dizer: tu não habitas em tendas, nem em templos feitos por mãos, eterno, perfeito, princípio e fim. Ei, olha para o altar, sabe onde Deus está habitando neste momento? Num coração puro, num coração que aceita, num coração que aceita a repreensão, num coração que aceita a palavra de Deus. Ei, olha para o altar, é neste coração que o Senhor está habitando, é no seu coração que esse Senhor está habitando. Ei, levanta a mão do céu e dá glória a Deus. Aleluia! É disso que o apóstolo Paulo vai falar agora, a realidade da apostasia. Há uma diferença tremenda entre a imagem da futura igreja e a de qualquer outro tipo de ideologia. Geralmente, as ideologias sociais visam o progresso, a melhora e o desenvolvimento para algo melhor. São passos que a sociedade espera tomar para que chegue o momento em que sejam necessárias mais guerras e misérias. A ideologia parte do pressuposto que o ser humano, aperfeiçoando-o, se torna cada vez melhor. Todavia, a Bíblia pinta um quadro diferente. Segundo a Bíblia, conforme a história vai caminhando, o abandono de Deus se fazem maiores. Isto ocorre não porque o ser humano é pior a cada dia que se passa. Os seres humanos, na verdade, são iguais, não são melhores nem piores. As pessoas no tempo de Paulo não eram melhores
melhores e piores do que nós. As pessoas de hoje em dia, as opiniões, as circunstâncias mudam com o tempo, mas com o coração permanece pecador. Ou seja, todos os seres humanos de todos os séculos são inclinados a odiar o seu próximo, mas ao caminhar da humanidade perece esse amor, e o amor se esfria, inclusive o amor de Deus, e isso vai influenciar também as igrejas. De dentro das igrejas apareceriam pessoas desviando-se da fé, e é isso que estava acontecendo na igreja de Éfeso. A realidade da apostasia, do abandono chegado até eles na sociedade, e buscam inúmeras coisas, mas o que era correto para a sociedade há 10 anos atrás, hoje é normal. O que era satisfatório para a sociedade mundana, para a sociedade secular, no passado, há 10, 20, 30 anos atrás, hoje já não é mais. Porém, a palavra de Deus não muda, a palavra de Deus permanece. Homens pecam, homens erram, homens decepcionam, mas as palavras do Senhor não mudam. O que era pecado, o que era errado, continua sendo até nos dias de hoje. Ei, por incrível que pareça, meus irmãos, a influência da sociedade tem entrado na igreja. De dentro das igrejas apareceriam pessoas desviando-se da verdadeira fé. Você sabe disso, mas eu vou explicar novamente. Tem muitos irmãos, muitas irmãs que pregam inúmeras vezes sobre o joio e o trigo. Falam sobre o joio e o trigo inúmeras vezes, vem para o altar, que no grande dia Deus vai colher somente o trigo e vai lançar o joio no fogo. Ei, deixa eu explicar uma coisa. Você sabe o porquê? Você sabe o porquê que não se pode arrancar o joio desde o início até o crescimento? Você sabe por quê? A olho nu. Você chega numa lavoura, você chega numa plantação, você não consegue discernir. Não dá, pastor Carlos, para discernir. Não dá para discernir a olho nu quem é quem. Não tem como. O joio e o trigo, eles irão crescer juntos. Porém, existe um único detalhe, que a pessoa, o ceifeiro, quando colher, ele entende. Sabe qual a diferença? O trigo quando está ali com os seus frutos, o trigo quando está com os seus frutos, ele pesa e desce, ele abaixa, ele reclina. Agora o joio não, o joio ele cresce e continua altivo, ou seja, o joio não aceita repreensão, o joio não desce, mas o Espírito de Deus, o trigo ele entende, ele começa a entender que aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, mas aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Não adianta arrancar o joio. Pastor, eu conheço fulano que está fazendo isso, não podemos arrancar. Vamos buscar meios, vamos buscar argumentos para tentar trazer esta pessoa de volta para a igreja, para tentar permanecer com esta pessoa na presença de Deus, este irmão ou esta irmã. Não podemos arrancar, porque se não arrancar, leva o trigo junto, e este trigo é lançado no fogo. E por muitas e muitas das vezes, alguém vai perguntar, alguém vai questionar: pastor, por que só no dia da colheita? Ambos são iguais. Não dá para discernir, não tem como a olho nu. Somente o Espírito Santo de Deus. É algo que compete ao Senhor, é algo que compete a Deus e não a nós. Nós olhamos com os olhos humanos, temos uma visão humana, mas o Espírito Santo de Deus é diferente. Glórias a Deus. Geralmente, todavia, melhor dizendo, glória a Deus. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Lembre-se que quando o apóstolo Paulo partiu da Ásia pela última vez, ele avisou os presbíteros sobre lobos vorazes, homens falando coisas pervertidas que se levantariam no meio deles.
Nós não sabemos se foi o próprio Paulo ou alguém que tenha mais informação, mas a informação veio do próprio Espírito Santo, que expressamente revelou que a igreja de Éfeso iriam se levantar falsos mestres, que fariam com que muitos na igreja se afastassem da verdade. O Espírito Santo de Deus não colocará um servo de Deus contra uma serva de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele não vai colocar discórdia no meio da igreja. O Espírito Santo de Deus, ele não vai colocar confusões no meio da igreja, porque o Espírito de Deus não é espírito de confusão. A apostasia nos últimos tempos, quem sabe o que são os últimos tempos? Nós já vivemos os últimos tempos. Você sabe que, biblicamente falando, os últimos tempos denota desde a primeira vinda até a segunda vinda, que ainda não aconteceu. Ou seja, nós já vivemos os últimos tempos. Tem alguns irmãos esperando que daqui a 100, 50, 10, 20, 2 anos, pode ser hoje, pode ser agora, não sabemos, porque nós já vivemos os últimos tempos. Esta apostasia se daria nos últimos tempos. Aqui não significa que os apóstolos se levantarão imediatamente antes da segunda vinda de Cristo. Na verdade, significa que eles já existem na primeira vinda de Cristo. O intervalo entre a primeira vinda e a segunda vinda nos últimos tempos. Atos 2:17, Hebreus 1:2, 1 Pedro capítulo 1, versículo 20, 1 João capítulo 2, versículo 18 e 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1. A apostasia já era uma realidade na época de Paulo, foi a realidade na história da igreja. Eu fico imaginando nos dias de hoje, se no tempo do apóstolo Paulo, já existia na igreja de Éfeso, na igreja de Corinto, nas igrejas da Galácia do Sul, e assim por diante. Homens que queriam ser superiores, homens que queriam ser melhores, homens com desejo de sangue no coração. Você já sentiu o gosto de sangue na boca? Tem homens que estão nessa situação, homens e mulheres que estão com esse desejo. Aparentam uma santidade tremenda, mas quem disse ele é crente ou não é o seu esposo ou a sua esposa. Quem disse que eu sou crente ou não é minha esposa, meu filho, que convive comigo em casa. Agora, queridos e amados irmãos, cristão dentro da igreja, monta na vassoura e anda ele pela baia, é fácil. É fácil, irmãos. É fácil. A igreja lá fora, como nos apresentamos lá fora? Como nos apresentamos lá fora? Na segunda-feira, meus irmãos, na segunda-feira, eu estava dirigindo, e o cidadão veio comigo ele foi até o retorno atrás. O cidadão ficou parando no farol ali na esquina, com o carro. Ele foi comigo até o retorno. Para ver o que acontecia. Eu acelerava, ele acelerava. Eu parava, ele parava. Chegou uma hora, o carrinho velho é 1.8 e anda bem. Aí esticamos. Sei que aconteceu, o ônibus fechou lá atrás e ficou lá por trás mesmo. E assim, muitos homens e muitas mulheres ainda continuam com desejo de sangue na boca, para prejudicar, derrubar, alfinetar o ministério de uma pessoa. Mas ele, o nosso Deus, não dorme. O nosso Deus conhece quem é quem. Eu costumo dizer a uma pessoa, aos irmãos, que às vezes, pastor, você ora por mim, eu oro por você. Oro por você e não para você. Deus conhece o nosso coração. Motivos da apostasia. O versículo 1 já responde: pois obedecem a espíritos enganadores, a ensinos de demônios. Irmãos, não importa se fulano de tal é famoso, não importa se A ou B é famoso, não importa se o hino tal é bonitinho, não importa se o hino tal toca nosso coração. Existe um hino que diz assim, um hino bem conhecido, diz assim: o pecado não consegue esconder a marca de Jesus que está em você.
Mas Isaías capítulo 59, versículo 2 diz a Bíblia: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouçam. Eu prefiro ficar com a Bíblia Sagrada. Não importa se é bonitinho, é famoso, fulano de tal é famoso, pastor famoso, obreiro famoso. Não importa, olha para a Bíblia, vai para a Bíblia Sagrada. A igreja passa anos e anos pregando algo que, ao invés de tocar no coração desta pessoa, leva uma pessoa à destruição, leva uma pessoa a achar que tudo precisamos espiritualizar. Aparentam santidade, ou aqueles que aparentam ser santos, mas por trás são lobos devoradores, homens com desejo de sangue, homens com desejo de desprezar, destruir e, se possível, alfinetar a vida de alguém. Vamos ver onde podemos aplicar. Queridos e amados irmãos, é muito perigoso trocar a Bíblia e o que aprendemos nela por outras fontes que se dizem dadas por Deus. Afirmo, porque não é incomum encontrar pessoas cristãs não tendo mais contato com a palavra de Deus, mas preferem ensinamentos estranhos. Por exemplo, crentes ligados à TV à noite assistem o programa, por exemplo, do Pai Vaneco, o programa da Legião da Boa Vontade. A Legião da aparência cristã nos seus ensinos, mas só aparência. Eles misturam isso com o espiritismo e consultam o espírito. Portanto, cuidado. Crente que lê livro espírita ou místico, achando que é livro evangélico. Crente que lê horóscopo, que é de Deus. Eu vou ver como que vai estar o meu horóscopo amanhã. Hoje é dia 25, eu vou ver como é que está o meu dia. Crente que não lê, crente que tem livro de interpretação dos sonhos em casa, achando que é ciência. Palavras sobre o diabo. Tem crente que fala mais do diabo do que em Deus. Nem a Bíblia dá ao diabo como alguns dão. Nem a Bíblia dá tanto espaço a Satanás como alguns cristãos nos dias de hoje fazem pesquisas para descobrir nomes de demônios, hierarquias, gêneros, de onde eles tiram informações dessas pesquisas. Da Bíblia? Se não é da Bíblia, de onde? Cuidado, porque é assim que começa o caminho do desvio. Quando se começa a buscar outros, supondo que são divinas, só a Bíblia tem e deve ser o único livro de regra, fé e prática do cristão, do servo de Deus. A Bíblia é o nosso livro de regra, fé e prática. Aleluia! Os apóstatas usam métodos que influenciam as pessoas na igreja. Pela hipocrisia. A palavra hipocrisia é traduzido por apócrisis. Meus irmãos, no grego apócrisis. Invenções de uma palavra bem fácil, levado ao teatro. A pessoa está atuando, você deu para você entender. Ele não tem compromisso com Deus. É como um ator. É como um ator que vai interpretar um determinado texto. O apóstolo, ele se materializa de crente, se materializa de servo e engana muitas pessoas. Chora lágrimas. Diz que Deus está usando. Diz que Deus é isso, Deus é aquilo. Tudo tem que estar na palavra de Deus. Quando diz a Bíblia que não podemos tirar nenhum J ou um tio, significa não podemos tirar nada. Não acrescenta. Exegese significa tirar do texto o que está no texto. Não venha para o altar com invenções. Não venha para o altar com meninice. Não venha para o altar com algo para satisfazer a vontade de alguém. Vamos satisfazer a vontade deste irmão, porque é bonito. Vamos satisfazer a vontade desta irmã, porque senão a igreja pode correr o risco. Para disseminar, difundir as falsas doutrinas e a mentira. Os apóstolos usam muito bem a hipocrisia.
A palavra hipocrisia no grego é a palavra poética chamada hipócrisis, que significa desempenho do papel no teatro. E nós já falamos sobre isso. É o que o ator faz, ele simplesmente interpreta. A hipocrisia, o hipócrita, é aquele que manifesta virtudes ou sentimentos que realmente, se ele não tem, é uma pessoa falsa, devoção, um charlatão. Repare na expressão que Paulo usa: tem cauterizada a sua própria consciência. A pessoa que teve, meus irmãos, coloca a mente para funcionar. A pessoa que teve a consciência cauterizada, ele não se importa com as pessoas à sua volta, ele não vai se importar com a sua família, ele não vai se importar com a igreja. E se ele puder prejudicar alguém, ele vai fazer. Se ele puder derrubar o ministério de uma pessoa, ele vai fazer. Se ele puder derrubar o ministério de uma irmã, o ministério de uma obreira, de uma obreira, ele vai fazer, porque ele teve a consciência cauterizada. A pessoa que teve a consciência cauterizada age instintivamente. E eu costumo dizer que age pior do que os animais. Chega a agir pior, meus irmãos, do que os animais.